Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk. Estamos hoje trabalhando com a disciplina Direito Administrativo. Dentro dessa disciplina nós temos uma abordagem diferenciada no módulo 4. É o módulo de encerramento, onde nós fazemos um breve resumo. Mas antes do breve resumo, lembramos que está dentro da carga horária das 60 horas e nós temos esse calendário que deve ser seguido. É muito importante que todos leiam o livro didático, os materiais obrigatórios da disciplina, bem como os materiais complementares, para que possam ter sucesso nessa disciplina. Essa disciplina faz parte do curso de bacharelado em administração pública e a aula número 4 trata da licitação e contrato administrativo, transparência e controle da administração. Vou fazer um leilão do meu coração. Vou fazer um leilão daquilo que é meu. Talvez vocês ouviram falar dessa música, talvez vocês já tenham conhecimento. O que vem a ser licitação? Será que a licitação é o leilão? Será que a licitação é a forma de comprar ou vender na administração pública? Provavelmente todos nós temos alguma ligação com este tema. Licitação, contratos administrativos, transparência e controle da administração. Nesta aula aqui, em especial, nós vamos ver que a licitação nada mais é do que uma das formas de se escolher os preços necessários à administração pública. A despesa pública ela é formada por 4 atos. Primeiro, licitação, depois, empenho, liquidação e pagamento. Dentro do direito administrativo, nós vamos ver que a principal fase, uma das fases mais interessantes, é a fase da licitação, onde se escolhem os preços mais vantajosos e as possibilidades de melhor qualidade para a administração pública. Então, licitação é quando o poder público decide adquirir um bem, ele deve submeter-se a um procedimento determinado e previsto em lei, considerado a Lei de Licitações. A Lei 8666 de 93 é uma lei obrigatória para todos os itens e órgãos da administração pública. Então, antes de eu fazer uma compra ou aquisição, eu sou obrigado a fazer um procedimento chamado licitação, que está regulado na Lei 8666/93. Esta aula, este módulo, nós temos módulos de 2, 3 horas, nós temos palestras que vão tratar desse assunto porque ele é muito abrangente, ele tem muitas especificações. Nós vamos em 6 a 10 minutos, nós vamos trabalhar com todo o conteúdo de maneira bastante resumida. Por isso, recomendamos o livro didático para que seja acompanhado junto com a nossa aula. Licitação, então, nós não podemos lembrar que ele é baseado na Lei 8666 e, em especial, licitação significa nós temos a condição mais vantajosa para a administração pública. A licitação é obrigatória ou é uma possibilidade das pessoas contratarem ou pagarem? Será que quando a prefeitura ou a universidade vai comprar uma caneta, ela tem que fazer licitação? Será que quando ela vai comprar uma marmita, ela tem que fazer licitação? Pela Lei 866, todos os entes da administração pública são obrigados a seguir a Lei de Licitações. Nós temos algumas pequenas exceções, que são as inegibilidades, previstas no artigo 13 e 25, e as dispensas, no artigo 24. Qual é a grande diferença? A dispensa, muitas vezes se dá, ou na maioria das vezes, pela característica de valor, por um limite. No caso, 10% do limite de convite. Convite é R$80 mil, a Lei de Licitações diz que 10% de 80 é 8, ou seja, a administração pública até R$8 mil, dependendo de algumas características e produtos, ela pode dispensar a formalidade do procedimento de licitação. Já a lei de inegibilidade trata daquelas características de difícil competição ou de notória especialização. Exemplo, na contratação de auditorias ou de serviços especializados que não se podem submeter ao procedimento normal. Ainda nós temos os casos de urgência e emergência que podem ser tratados de maneira específica. No entanto, isso é tema de aulas mais demoradas. Hoje nós temos apenas uma noção geral. Nessa noção geral, nós vamos ver que estão obrigados a licitar todos, não é um, todos os órgãos da administração pública, direta, tais como fundos especiais, autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedade econômica mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelo Estado, Distrito Federal e municípios. Ou seja, é obrigado a licitar a administração direta, indireta e quem trabalhe com dinheiro público também. A Lei 866, ela é muito clara.
no seu artigo 1º e diz o seguinte: estão obrigados a licitar todos os órgãos de administração direta, e aqueles que eu li para vocês. E observem, ao final ela traz direta e indiretamente, inclusive as controladas pela União, Estados, Distrito Federal e município. Então, é uma lei impositiva, é uma lei obrigatória e é um procedimento necessário para a execução da despesa. Alguns autores da área da contabilidade pública, da orçamentária, incluem a lei de licitações ou o procedimento de licitação como uma das fases de licitação, uma das fases da despesa. Já a Lei 4.320 de 1964, ela não trata como uma das fases. Diz que a despesa tem a fase de empenho, liquidação e pagamento. E a licitação seria um ato antecedente à despesa. Então essas características dependem de cada um dos autores que eu trago. De maneira geral, não podemos duvidar, ela é obrigatória. Quais são as suas modalidades? O que são modalidades? São as formas em que ela se apresenta. Quando se decide fazer o processo licitatório, é necessário enquadrar uma das modalidades. O artigo 22 da Lei 866 traz as modalidades obrigatórias, e são elas: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Vou fazer um leilão do meu coração. Obviamente aquilo é uma música, não é a mesma questão desse leilão. Este leilão segue muitas formalidades, inclusive do artigo 19 da Lei de Licitações, que o torna obrigatório e só traz validade para o ato se seguir essas formalidades. Pregão é uma modalidade que foi incluída em 2002 e ela visa agilizar os procedimentos de aquisição, em especial na área de saúde e outras que pode se simplificar algumas fases. Em resumo, nós vamos ver que os modalidades e agora tipos de licitação. Quais são as formas que ela pode se apresentar? Quais são as formas que ela pode ser feita? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço. Aqui merece um pequeno destaque. Menor preço, como o próprio nome diz, será selecionado o licitante que oferecer o menor preço. Isso traz um problema para a administração pública. Muitas vezes nós temos produtos de péssima qualidade, mas que têm o menor preço. Se o edital de licitação não trouxer características que impeçam essas pessoas ou esses produtos de má qualidade de participar, eles podem ganhar se o preço deles for o menor. Melhor técnica. Aqui é um pouco diferente. Exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho de engenharia, eu não posso privilegiar só o menor preço, mas tenho que verificar aquela pessoa que tem as características necessárias para aquele tipo de material que eu estou contratando ou serviço. Por exemplo, eu vou trabalhar com esgotos, eu vou trabalhar com algo na área hidráulica, e eu abro uma licitação com menor preço, eu pego um engenheiro, sei lá, um engenheiro civil, um engenheiro que é de materiais, e ele vai participar, vai dar o menor preço e depois não vai poder prestar o serviço. Então, neste caso específico, a melhor técnica privilegia o aspecto intelectual. Técnica e preço, como o próprio nome diz, uma combinação de ambos. Primeiro será avaliado a metodologia técnica, posteriormente o preço. Ou seja, primeiro a pessoa tem que atingir, a empresa, a pessoa, o licitante tem que atingir os requisitos mínimos para depois chegar ao próximo passo. Dentro do aspecto de licitações, é um assunto extremamente importante. Consta dos livros didáticos, consta da Lei 866, o qual recomendo vocês devem dar uma analisada e devem dar uma observada. Dentro das 68 horas nós temos uma carga horária reservada para isso. Lei de licitações, Lei 8666, relembrando principalmente com relação às modalidades e aos tipos. Controle de administração pública. Nós temos vários tipos de controle. O controle social é o que está na moda. A lei de acesso à informação permite que toda e qualquer pessoa tenha acesso a qualquer tipo de informação nos órgãos públicos, desde que essa informação não seja sigilosa. O controle social é o controle exercido pela própria sociedade. Talvez seja o controle mais belo, ou a forma mais bela de acompanharmos a sociedade, acompanhar a administração pública e os seus atos. No entanto, nós vemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe vários atos da área orçamentária que privilegiam o controle social, nem sempre ela é aplicada. E muitas vezes, embora aplicada, as pessoas não compreendem. Então tem que haver um liame, um elo entre aquelas informações que são prestadas e a forma das pessoas que estão recebendo a informação. Controle. O que vem a ser controle? O maior exemplo de controle que nós temos é a mulher.
A mulher controla o homem controla a mulher, enfim, a família. O maior exemplo de controle que eu tenho na minha vida é a mãe. Desde que nós nascemos, a mãe quer saber onde você está, que hora você chegou, o que você fez, né? Não importa se você tem 1 ou se você tem 90 anos, a mãe é sempre a mãe. O controle é parecido. Na administração pública, é a forma que tem de saber se os atos são eficazes, se os atos são efetivos, se cumprem os princípios constitucionais, se estão dentro da lei, se eles podem ser efetivamente realizados e, principalmente, se eles são os mais vantajosos para a administração pública. É o controle que permite você verificar se os princípios foram ali atingidos. Vejam vocês, controle é a faculdade de vigilância, já diz Meirelles. Orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta do outro. Então vejam vocês, mamãe me controlou, me controla. E aqui a faculdade de vigilância, orientação e correção, desde que eu nasci, eu tenho a possibilidade de ter. Aqui no caso do órgão público, nós vamos ver que estão sujeitos ao controle da administração pública também as autoridades que exercem a conduta do outro. Um dos grandes típicos exemplos de controle que nós temos é o Tribunal de Contas, que é um órgão criado especificamente como auxiliar do Poder Legislativo, mas que tem por missão precípua fiscalizar as contas públicas, né? O controle da administração pública é bastante simples. Quando nós falamos em faculdade de vigilância e a conduta de um com o outro, nós englobamos o controle interno e o controle externo. Qual é a diferença entre controle interno e controle externo? O controle interno é todo aquele exercido por órgãos da administração da própria administração. Isso está determinado na Constituição no artigo 74. Ou seja, integrantes da própria administração são destacados ou são separados ou são designados para controlar os seus próprios atos. Nós temos exemplos de auditorias, controladorias internas ou mesmo órgãos de controle interno em cada nível. Controle externo. Controle externo, na nossa mente, primeiramente vem o órgão Tribunal de Contas, do qual eu sou servidor. Na verdade, o controle externo é criado por lei, pelo artigo 74, para ser exercido principalmente e primeiramente pelo Poder Legislativo, pelos senhores vereadores, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional, que tem missão principal formular leis e fiscalizar o Poder Executivo. Então, o controle externo, o primeiro deles aqui, é feito, compreende o controle parlamentar direto, o controle exercido pelo Tribunal de Contas e o controle jurisdicional. O controle jurisdicional é aquele que foi exercido também pelo Poder Judiciário. Então, controle interno é aquele exercício pelos órgãos da própria administração, conforme o artigo 74, e o externo é o controle parlamentar, Tribunal de Contas e Judiciário. Neste caso específico aqui, nós vemos que o Tribunal de Contas e o órgão jurisdicional, ele tem uma atribuição muito importante. No entanto, o controle direto da administração pública deve ser feito pelo Poder Legislativo. Os nossos representantes são eleitos para esta finalidade específica, né? Encerrando esse módulo 4, nós temos os crimes contra a administração pública. São aquelas pessoas que praticam crimes contra a administração pública ou os crimes que são praticados na administração pública. Podem ser divididos em dois grandes grupos. Os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral e os crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Os funcionários públicos, os servidores públicos, os empregados públicos, nós vimos no módulo 2 e módulo 3. Já os particulares contra a administração em geral pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, quando você, que não tem nenhuma relação com o poder público, você dilapida um patrimônio, você destrói um patrimônio público, você pode estar praticando um crime contra a administração pública. No entanto, mais usual hoje, Lava Jato. A Lava Jato está trazendo vários tipos de crimes contra a administração pública. Mas o mais usual que nós temos, não é à toa que esse termo está integrado ao primeiro, é dentro da lei de licitações. Fraudes em licitações que são punidas com crimes de prisão e outros mais, tá? Então, nós vamos ver que os crimes contra a administração, eles são feitos normalmente por funcionário público contra a administração, ou seja, aquelas pessoas que integram a própria administração, fazem fraudes, fazem situações que vão caracterizar-se em crime, e estão feitos também contra
de particulares contra a administração em geral. Enfim, ao encerrar esse módulo 4, nós vamos encerrar também a nossa atividade. E ao encerrar nossas atividades, vamos encerrar toda ela em 1 minuto. Primeiramente, relembramos do módulo 1, onde nós vimos a gênese e o conceito do direito administrativo, que é aquele voltado, aquele que traz as regras para a administração pública. No módulo 2, tratamos dos atos e fatos administrativos e vimos que para que possa exercer as atividades públicas, os atos devem existir. Tanto os atos e fatos administrativos e jurídicos têm as suas características, têm os seus atributos e as suas formas e formalidades que devem ser seguidas. Ao tratar do serviço público e função pública, nós verificamos a importância do serviço público que deve ser prestado para a coletividade. Verificamos que o princípio da administração pública voltada à supremacia do interesse público deve ser privilegiado. No módulo 4, nós verificamos que a lei de licitações é muito importante. Tem as suas modalidades, tem as suas técnicas, mas em regra geral, ela é uma obrigação. A dispensa e a inexigibilidade são apenas algumas exceções ou são alguns casos especiais. Por último, verificamos que a transparência na área pública é essencial para que ela possa existir e ela por si se complementa. Verificamos que o controle pode ser interno ou pode ser externo. Enfim, limpe. Limpe igual a mamãe te obrigou. Limpe são os princípios explícitos da administração pública. Não há direito administrativo, não há sociedade, não há administração pública, seja no seu sentido formal, no seu sentido material ou na acepção operacional, se não tiver a estrita obediência ao artigo 37 da Constituição Federal, que diz: limpe os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Todos são muito importantes. Ao encerrar, quero lembrar aos senhores que o direito e a justiça, para que possa ser aplicada, precisa de normas, precisa de regras, precisa de fontes. E talvez o direito e a justiça, principalmente a justiça, é a mais bela das formas, das expressões da natureza e do ser humano. Para que nós possamos ser felizes, para que a nossa sociedade possa ser feliz, para que os nossos filhos, nossa família possam ter uma boa estada, nós precisamos seguir o direito administrativo. Enfim, caros alunos, caros acadêmicos, quero lhes desejar bons estudos, relembrando que devem observar o livro e também o material didático. E ao encerrar essas atividades, queremos nos colocar à disposição para as demais atividades. Bons estudos e até a próxima disciplina. Um grande abraço.